Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje, pessoal, eu quis fazer um vídeo muito no improviso, porque eu acabei percebendo que eu tava há quase uma semana ou mais sem postar vídeos. Eu não gosto disso. Eu gosto de pelo menos fazer uns 2 vídeos por semana, mas eu tava há um tempinho sem. E eis que eu olho para minha biblioteca aqui do meu quarto e vejo esta maravilha que vocês estão vendo aqui, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. E eu me recordo, gente, eu nunca fiz um vídeo sobre a Suma Teológica. Isso é um absurdo. Isso devia ser um dos primeiros vídeos no canal, desde que eu voltei, né, com ele. Por quê? Esse aqui é um canal tomista. E a Suma Teológica é o principal livro de São Tomás de Aquino. E eu particularmente considero ela como a maior obra de filosofia de todos os tempos. Para mim, São Tomás de Aquino é o maior filósofo da história, o maior pensador, enfim, o maior intelectual. E esta é a obra mais importante dele. Ela não é a mais complexa. Tem muita gente que pensa isso, que fala, não, a Suma Teológica é muito complexa, tá, muito difícil. Realmente, ela é complexa, ela é difícil, sem dúvida nenhuma. Mas ela não é tanto que nem algumas pessoas falam. E tem muitas obras dele muito mais complexas. Eu diria que a Suma contra os Gentios é mais complexa até que ela. Não sei, mas talvez. Mas o mais assustador de tudo para mim é que São Tomás de Aquino fez a Suma Teológica sendo um livro para iniciantes. Isso mostra duas coisas. Primeiro, a genialidade de São Tomás de Aquino. Como eu falei, para mim, ele é o maior pensador, o maior gênio de todos os tempos. Segundo, é o nível da educação no medievo, na Idade Média, que era muito superior à educação contemporânea moderna, não tem nem comparação. Para você ver, um estudante iniciante de filosofia e teologia lia isso. Isso aqui era o básico para ele. Então olha que assustador, porque tem muitos adultos hoje, formados, já graduados, que têm dificuldade de entender essa obra. E isso acontece porque a educação medieval dava assim, era uma coisa de prioridade para eles. Você reter o conhecimento antigo primeiro, que era a coisa básica e tal, para depois entrar no status quo. Eles mostravam todo o processo histórico do conhecimento, da filosofia, da alta cultura, para então chegar nas questões atuais, nas questões da contemporaneidade. Então era isso. Antes eles tinham que ver tudo que tinha sobre gramática, sobre lógica, retórica. Aí entrava no quadrívio, né, que era a música, a aritmética, geometria, astronomia. E depois lia ainda as poesias gregas e romanas. Aí lia os filósofos pré-socráticos, Platão, Aristóteles. Aliás, uma coisa importante, São Tomás de Aquino fez essa obra justamente pelo fato de Aristóteles ter sido introduzido na época dele. Porque, como é que foi? Depois que Aristóteles faleceu, as obras dele se perderam muito no Ocidente. Aliás, grande parte das obras de Aristóteles se perderam. Nós temos acesso a poucas obras dele. A grande maioria se perdeu. Mas quem conservou as obras de Aristóteles foram os árabes, o mundo islâmico. E quem conservou as obras de Platão foi o Ocidente, foram os europeus, os cristãos, enfim. Então, as obras de Aristóteles chegaram, em sua maioria, no século XIII. Só claro que uma obra ou outra se conservou no Ocidente. O próprio Santo Agostinho de Hipona, ele fala no livro Confissões que ele leu e estudou o Aristóteles quando era jovem. Mas não tinha tantas obras assim dele. Elas só vieram com força, com peso, na época de São Tomás. E começou uma grande confusão no mundo intelectual da época, porque assim, a base da época, o que era realmente aceito, a tradição, digamos assim, o que era comum no mundo intelectual, era Platão. Platão era o filósofo mestre, assim, nesta época. Claro, junto com o Santo Agostinho, embora o Santo Agostinho era mais visto como um teólogo, mas claro, também era visto como um grande filósofo. Mas essencialmente a parte da filosofia, a parte da razão, Platão era o máximo. Na parte da teologia, claro, tinha a Bíblia, tinha a tradição e o magistério, mas também tinha a patrística, que era sumamente representada pelo Santo Agostinho. Mas e agora com Aristóteles? Como é que ia ser? Então, grande parte dos intelectuais da época rejeitaram Aristóteles. Mas um dos poucos e um dos pioneiros a aceitá-lo, e não só isso, mas introduzi-lo à filosofia,
da época e tal, foi o São Tomás. Aliás, eu acredito que o primeiro a aceitar Aristóteles foi o Santo Alberto Magno, que era professor, mestre e amigo de São Tomás. Mas o primeiro realmente a sintetizar a filosofia de Aristóteles com o pensamento da época foi o São Tomás, especialmente nesta obra aqui. Ele mostra tudo perfeitamente bem, com toda a sua maestria, seu poder de síntese, de estrutura, que é fantástica. Eu costumo afirmar que São Tomás de Aquino é um arquiteto do conhecimento, porque ele fala sobre tudo o que tem para falar. Inclusive, a filósofa Hannah Arendt, ela diz que o São Tomás de Aquino é o melhor filósofo para nutrir o próprio intelecto, porque ele mostra tudo o que tem para falar sobre cada tema que ele aborda. Ele mostra tudo mesmo, sabe? Como se fosse um arquiteto do conhecimento. E nesta obra ele faz isso muito bem. Ela é dividida em 3 partes. A primeira parte da segunda parte, a segunda parte da segunda parte, a terceira parte, e também tem o suplemento, que foi uma parte que ele não acabou em vida, que ele acabou falecendo antes de concluir, ou seja, a Suma Teológica está tecnicamente incompleta. E por que ele não acabou? Porque no final da vida dele, ele teve um milagre, uma experiência mística que o próprio Cristo apareceu diante dele. Ele pôde ter uma visão beatífica da essência divina, e isso fez com que ele nunca mais voltasse a escrever, porque ele começou a considerar todos os escritos dele como palha perto da glória de Deus que ele pôde contemplar. Então ele nunca mais voltou a escrever, então por isso que a Suma Teológica acabou ficando inacabada para sempre. Mas ela ainda assim é uma obra completíssima. Para mim, como eu falei, é a maior obra de filosofia da história. E aí que tá, ela não é só de filosofia, porque a primeira parte dela, que é este primeiro volume aqui, aliás, eu tenho a edição da Eclésia, é que foca exclusivamente na filosofia. Nesta parte aqui, ele fala sobre Deus Uno, Deus Trino, a obra dos 6 dias, os anjos, a criação corpórea, o homem e a conservação e o governo das coisas. Então, é uma obra, é um volume essencialmente de filosofia. Aliás, neste volume, é nesta parte que ele fala sobre as famosas 5 vias. E a estrutura da obra eu acho sensacional, porque ele mostra as questões dele por meio de perguntas, digamos assim. Então eu acabei citando aqui um exemplo das 5 vias, vamos usar elas, porque acredito que é a parte mais famosa da filosofia tomista. Que ele pergunta, Deus existe? Então primeiro ele mostra os argumentos das pessoas que falam que Deus não existe, os argumentos filosóficos contrários à existência de Deus. Depois ele mostra a visão dele, que ele chama de solução, que ele argumenta o porquê que Deus existe, e depois ele refuta todos os argumentos lá que ele apresentou contra a existência de Deus. Então é completíssimo, gente, porque ele mostra tanto a visão dele quanto a visão dos autores contrários a ele, e refuta eles. Então isso que é o mais interessante. Então, nesta primeira parte aqui é essencialmente de filosofia. Ele fala sobre a Santíssima Trindade, ele mostra como que é possível se conhecer Deus racionalmente, ele prova filosoficamente neste volume o porquê que Deus é eterno, imutável, onisciente, todo-poderoso, santo, misericordioso, justo, infinito. Ele mostra isso tudo aqui nesta obra usando exclusivamente a razão. A primeira parte da segunda parte e segunda parte da segunda parte, são esses volumes aqui. Deixa eu deitar os outros para eu mostrar melhor quais são. São exclusivamente de psicologia. Ele fala sobre a natureza humana. Ó, neste aqui ele fala sobre... Deixa eu mostrar, deixa eu ler na verdade. Ele fala sobre a bem-aventurança, os atos humanos, as paixões da alma, os hábitos, as virtudes, os dons do Espírito Santo, os vícios e pecados, a lei e a graça. Então ele fala sobre o sentido da vida humana, a finalidade da existência humana e como que o homem pode se aproximar do sentido da sua vida e se afastar dele. Ele mostra isso com maestria, com todos os pontos possíveis, como eu já falei. Ele mostra realmente tudo que tem para falar sobre o assunto de forma perfeita, completa. Esta parte aqui, que é a maior delas, tal como vocês podem ver aqui, é um tijolo mesmo, tem, sei lá, eu acho que tem umas 1.200 páginas, pelo que eu lembro, não sei agora, tem 1.000, não consigo ver, tem 1.000 e
1099 páginas. 1099, né? Não, 1112, perdão. Vi aqui errado. Faltam algumas páginas. Então, este volume aqui, ele fala ainda sobre a psicologia, mas ele dá um foco nas virtudes e no contrário das virtudes. Ele fala sobre as 4 virtudes cardeais e as 3 virtudes teologais. A fé, esperança, caridade, prudência, justiça, fortaleza, temperança. E no último capítulo, ele também fala um pouco sobre teologia. Ele mistura psicologia com teologia, que ele fala sobre os atos específicos de certos homens. Então, cara, é maestral o que ele faz, ó. Por exemplo, ele fala sobre a esperança. Então, ele fala tudo o que tem para falar sobre a esperança, ele aborda aqui. Depois de concluir tudo o que tem para falar sobre a esperança, ele fala tudo o que tem para falar sobre o contrário da esperança, que é o desespero. E ele faz isso com todas as virtudes, todos os tratados dessa parte aqui. E as últimas partes, os últimos volumes... Opa, tá desse lado aqui, vi errado, coloquei errado. São esses aqui, que é exclusivamente de teologia. Neste aqui, ele fala sobre Cristo. É um tratado cristológico, porque ele prova racionalmente por que a encarnação, a morte e a ressurreição de Cristo era indispensável para o homem concluir o sentido e a finalidade da sua vida. Ele mostra como que era impossível o homem se salvar, enfim, e alcançar o objetivo máximo da sua vida, o porquê que ele está vivo. É impossível ele alcançar esse objetivo sem Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele prova isso, mesmo que seja um livro de teologia, ele prova racionalmente e une a filosofia com a teologia. Mas, claro, é um livro essencialmente teológico, a pura teologia sagrada em si. E no último capítulo, que eu diria que é o mais elevado de todos... Ah, claro, deixa eu falar também sobre o que ele fala neste aqui. Ele fala sobre o Verbo encarnado, a vida de Cristo, os sacramentos em geral, o batismo, a confirmação, a Eucaristia e a penitência. E no último, ele fala sobre... Então, ele continua a falar sobre a penitência, aí ele fala sobre a extrema-unção, a ordem, o matrimônio, a ressurreição, e tem também os apêndices, que ele fala sobre o pecado original e o purgatório. E por que eu disse que esta aqui é provavelmente a parte mais elevada da obra? Porque ele fala sobre assuntos tão, assim, grandiosos, tão complexos, tão nobres, tão espiritualizados, digamos assim, que é fenomenal. Porque você pensa, tá, mas como é que ele vai falar sobre o purgatório, sobre a ressurreição, de forma racional, de forma filosófica? Ele fala, gente, e prova tudo com maestria, sabe? E é sensacional, cara. É uma pena que ele não pôde concluir o livro. Ele ficaria mais completo ainda. E eu penso, até onde ele teria ido? Porque São Tomás de Aquino, ele faleceu com apenas 49 anos. E olha que curioso. Platão, ele falava que era impossível alguém ser filósofo antes dos 50 anos. Porque ele fala que a quantidade de estudo, de experiência de vida e mesmo de capacidade de abstração que leva décadas para você concluir, mas uma das poucas exceções que eu vejo é o próprio São Tomás de Aquino, porque ele faleceu com 49 anos, ou seja, antes dos 50, mas faleceu, para mim, como sem dúvida nenhuma, o maior filósofo de todos os tempos. Então, ele meio que refuta Platão com sua própria vida. Não que Platão estivesse errado, porque realmente São Tomás de Aquino é uma das raras exceções. Mas, cara, é fenomenal o que ele faz. E o mais assustador pra mim, de novo, é que isso aqui é um livro para iniciantes, segundo ele. Isso mostra muita coisa pra gente. Mostra como que nós temos que mudar radicalmente a nossa cultura, a nossa educação, os nossos costumes. Tudo, gente, para alcançar, para retomar o que já foi no passado, na época de São Tomás de Aquino, na época da escolástica. Este aqui, senhoras e senhores, é o maior filósofo de todos os tempos e a maior obra de filosofia que tem. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Um abraço, valeu, falou, tamo junto.